possíveis ações do governo americano podem ser tomadas na próxima semana. Eu acho que teria um simbolismo muito forte, uma mensagem muito forte da Casa Branca, dos Estados Unidos, aplicarem essas ações, seja elas quais forem, não é? Justamente com a presença de Lula em território americano. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma nova informação lá dos Estados Unidos. Está pegando fogo. Os Estados Unidos acaba de sinalizar uma nova sanções aqui para o Brasil. Todos estão preocupados, todos estão apavorados lá. E assiste até o final para você não perder esse conteúdo que está pegando fogo, está bombastico. O Brasil inteiro parou tudo para ver isso aqui. Você que está chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, porque todos os dias tem conteúdo novos aqui para vocês. Deixa seu like, ajuda nós demais aqui na plataforma. Deixa seu comentário também, o que tá achando do vídeo, de que cidade você é, porque eu vejo todos os comentários, eu deixo o like, comento também nos comentários. Vamos aqui deixar o inscreve para a Revista Oeste da plataforma YouTube. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo que tá pegando fogo, está bombástico. Falando no campo internacional, a gente teve esse artigo importantíssimo, mais um, né, da Mary Anastasia-O'Grady, que foi compartilhado por ninguém menos, ninguém mais que simplesmente a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Ela publicou isso nas redes sociais em uma mensagem clara. Entendemos o artigo, entendemos os argumentos apresentados por Mary Anastasia-O'Grady e isso está aqui conosco. Ela é a porta-voz simplesmente da Casa Branca. Então, essa publicação que ela fez tem essa primeira conotação. Agora, eu separei aqui alguns trechos, Gesiane, deste artigo para a gente ler aqui e trazer para a nossa audiência, né? Porque ela já abre o artigo dizendo o seguinte: uma Suprema Corte tendenciosa condena o ex-presidente, em referência a Jair Bolsonaro, e lhe dá 27 anos de prisão. O tribunal estava ideologicamente inclinado contra o senhor Bolsonaro. Ela lembra aqui também que o ministro que presidia o caso era Alexandre de Moraes, um notório adversário de Bolsonaro. Acontece que ela cita também que Flávio Dino foi ex-ministro da Justiça de Lula e o Zanin, ex-advogado de Lula, o Cristiano Zanin, outros juízes ali da corte, né? E ela vai além. Ela cita, por exemplo, Geisiane, aquela questão toda durante a eleição de 2022 sobre a vinculação de algumas notícias em relação a Lula, né? Ela diz aqui que Alexandre de Moraes presidiu o Supremo Tribunal Eleitoral e usou seu poder para silenciar os críticos de Lula. O tribunal proibiu a mídia tradicional e as redes sociais de divulgarem fatos e opiniões que retratassem o envelhecido socialista Lula de forma negativa. E ela conclui o artigo dela dizendo o seguinte: eles tinham um homem certo e não encontraram um crime, não os impediria de colocá-lo atrás das grades. Então ela faz esse artigo importantíssimo. Eu trouxe aqui alguns pontos, um resumo, obviamente, do artigo. Agora, a nossa audiência deve estar se perguntando: Ivan, mas qual a importância desse artigo, afinal de contas, não é? Bom, a Casa Branca deu a importância, a Karoline Leavitt já mandou o recado. Mas além disso, a gente sabe que durante o final de semana, o presidente Lula também publicou um artigo no New York Times. E de alguma maneira, então, esse artigo da Mary Anastasia-O'Grady é quase que como uma resposta, um contraponto dentro da opinião pública americana daquilo que foi apresentado por Lula. Lula, no New York Times, diz que tem orgulho da Suprema Corte do Brasil. Já aqui, a Mary Anastasia-O'Grady explica que justamente um dos ministros era inimigo político de Bolsonaro, outro era ministro da Justiça do governo Lula, o Zanin era ministro pessoal do Lula. Então é muito importante nessa guerra de narrativa que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, essa resposta da Mary Anastasia-O'Grady a Lula e seu artigo do New York Times. Só um detalhe, Gesiane, não sei qual foi o critério ali para o Lula escolher o New York Times para publicar esse artigo, mas o Trump está processando o New York Times em um valor com muitos zeros. Obviamente que o processo não é por causa do Lula, mas vai ser interessante qual será a resposta nesse sentido da Casa Branca. Geisiane, eu devolvo para você.
É difícil também ficar de acreditar, né, Ivan, que o artigo foi escrito mesmo pelo Lula. Mas olha só, Ivan, a gente vai trazer aqui mais uma pimentinha para o debate, porque o Marco Rubio deu recado, hein? The response there is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he's tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that, and that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. Fabi Barroso, nós estamos reverberando aqui então esse artigo do The Wall Street Journal. Chama atenção também porque esses outros artigos eles são de maneira orgânica, ou seja, são os articulistas, são os colunistas que trabalham com geopolítica, ali com toda a conjuntura política mundial e estão escrevendo. O que a gente vê nos pronunciamentos do Lula que é o contrário, né? Eles se convidam para que seja publicado ali algum artigo, alguma coluna, claro, para tentar aí, né, fazer o contraponto da narrativa que eles querem emplacar. Nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Boa tarde, Ivan, bem-vindo com gravata e também eu felicito pelo novo projeto tanto da Oeste como a sua participação, fiquei muito feliz ao saber disso. E eu vou direto aí, o Marco Rubio falou, né, talvez semana que vem. Nós tivemos a notícia há pouco que Lewandowski foi, então, concedido o visto para ele ir presencialmente lá à Assembleia Geral da ONU, que começa na segunda-feira. Então, vou pegar essa frase do Marco Rubio, porque é o que eu quero acreditar, mas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Quero acreditar que vai coincidir Lula palestrando, falando impropérios ali na ONU, né, na próxima segunda-feira, e Marco Rubio, que já prometeu essa semana, pavimentando uma bela de uma sanção aí, né? A gente pode até entender que mais do que uma sanção, atingindo diversas pessoas, né? E vai ser um prato cheio. Eu fico até aqui me perguntando como seria isso, né? Se Lula vai estar lá realmente com a delegação dele meia boca na ONU, porque está todo mundo com medo dos homens que dizem, né, que não valem nada. E eu queria saber a sua opinião, se realmente Lula pode sentir ao ponto até de voltar antes, ou, né, coisas assim, o que você sabe a respeito disso, porque eu acho muito interessante esse momento de que Lula vai defender a Palestina, né, em território americano. Olá, doutora Fabi, sempre uma alegria estar aqui. Pois é, vamos começar pelo que o próprio Marco Rubio disse nessa entrevista, que ele deu quando questionado pelo Brasil. Aqui só um ponto, reparem que a entrevista não era sobre o Brasil, mas a jornalista abordou o tema do Brasil. Isso significa que realmente, fora do Brasil, o mundo acompanha o que está acontecendo no Brasil. Bom, ele diz que a questão do visto do Lewandowski, vale lembrar que os Estados Unidos têm um tratado com a ONU, né, que isso permite justamente que o edifício da ONU, onde acontece a cúpula internacional anual, esse tratado realmente coloca os Estados Unidos na posição de ter que liberar ali alguns vistos. Os Estados Unidos poderia eventualmente rejeitar, mas eu acredito que tem uma estratégia por trás disso mesmo, que é justamente essa questão de expor ao mundo a situação do Brasil. Alguns membros da delegação do Brasil ainda não tiveram a confirmação se terão o visto ou não, estaremos acompanhando isso. Quanto às possíveis ações, doutora Fabi, o próprio do Marco Rubio disse que os Estados Unidos não vão ficar de braço cruzado. Eu destaco o fato dele ter dito que o Estado de Direito no Brasil está quebrando e que o ministro Alexandre de Moraes tentou censurar pessoas nos Estados Unidos. Esse talvez, do ponto de vista diplomático com os Estados Unidos, um dos erros mais graves do ministro Alexandre de Moraes. Dito isso, as ações são das mais variadas, desde a aplicação de lei Magnitsky a outros juízes, né, principalmente aqueles que votaram a favor da condenação de 27 anos, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino. O ministro Alexandre de Moraes já está sancionado, e seus familiares. Mas a questão pode até mesmo se estender para outros fatores, outros setores. E há quem diga que até o final do ano existe uma possibilidade do governo americano classificar o PCC e o CV como organizações terroristas. Eu acredito que isso ficaria mais para frente, mas é uma possibilidade que pode acontecer. Então, doutora Fabi, como a gente pode ver, a administração Trump tem um leque de opções, e ainda neste leque são várias cartas, e existe o fator surpresa, uma carta que talvez ninguém esteja falando, ninguém esteja
sequer comentando, e a administração tire essa carta da manga e surpreenda a todos. Estaremos acompanhando. Semana que vem promete, viu? Serrão, sua pergunta ao nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Ivan Kleber, Marco Rubio também confirmou que novas revogações de vistos estão em andamento lá nos Estados Unidos. E ele foi bem claro, ele disse: se você comemorou publicamente o assassinato de figura política, prepare-se para ser deportado. Você não é bem-vindo neste país. Teremos, sim, novas sanções àqueles que reagiram de maneira, vamos dizer assim, esquerdopática ao assassinato brutal do Charlie Kirk? Olá, Serrão. A probabilidade é alta, a administração Trump já trabalha com isso, eles já estão fazendo um levantamento, não é, das pessoas que fizeram essas publicações, declarações ou até mesmo ações. Então, existe essa preocupação, essa atenção da administração Trump, o que, de alguma maneira, expôs a hipocrisia de muita gente mundo afora, né, não só nos Estados Unidos e no Brasil. Mas o fato é que eles estão atentos a isso e não vão tolerar esse tipo de comportamento, essa exposição dessa maneira, e também tripudiar, não é? As pessoas que tripudiaram da morte de uma pessoa que fazia um trabalho tão importante para os americanos e para o mundo. Eu estou vendo uma comoção mundial. Serrão, eu estive aqui na vigília em memória ao Charlie Kirk, fiquei sabendo que vai ter outra vigília aqui em Londres, em outros locais da Europa. Enfim, o mundo está falando disso tudo e a administração Trump não vai tolerar esse tipo de comportamento. Independente do lado político, do espectro político, né? Enfim, tomara que a gente não tenha mais que estar aqui comentando nenhum episódio, nenhum assassinato como esse, mas, enfim, a administração Trump não vai ficar de braço cruzado e, Serrão, pode ter certeza que mais vistos neste contexto serão cancelados. Geisiane, eu devolvo para você. Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Vamos direto a Brasília, onde está a repórter Sara Pérez. A pergunta que fica: e a contabilidade das faltas para a cassação do mandato? A Sara apurou aqui todas as informações para a gente vai entender então essa história, que está lá, Sara, direto de Brasília. Sara, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geise. Boa tarde a toda a nossa audiência aqui que está nos acompanhando. É isso mesmo, agora há pouco aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, a líder Carol de Tone, né, que era então, até então, a líder da minoria na Câmara dos Deputados, ela anunciou aí que estava renunciando ao seu cargo a partir de agora, para então entregá-lo ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. Tudo isso, Geise, é uma manobra então do Partido Liberal para que então seja salvo o mandato de Eduardo Bolsonaro. Inclusive, os líderes e demais parlamentares presentes nessa coletiva de imprensa que agora à tarde no Salão Verde da Câmara descreveram o ato aí da Carol de Tone como um ato muito simbólico e muito respeitoso, porque foi a partir dessa renúncia de Carol de Tone, então, a nomeação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria que se pôde manter o mandato de Eduardo Bolsonaro. Vamos ver o que a Carol de Tone disse, então. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo. Tenho convicção de que acima de qualquer interesse pessoal ou partidário existe algo maior, o compromisso com a nação brasileira. E seguirei, no caso, firme ao seu lado nessa missão, pois a nossa causa é maior. É a defesa da liberdade, da Constituição, da soberania e do futuro do Brasil.
Pois é, essas foram algumas das justificativas dadas por Carol de Tone, então, nessa coletiva de imprensa. Vamos explicar para a nossa audiência o jogo. O Bolsonaro, ele saiu aí do país, né, disse que era um político junto ao seu pai, Jair Bolsonaro, aqui no Brasil, em decorrência aí de ser um dos maiores nomes da política, né, aí de direita aqui no Brasil. Ele, então, foi para os Estados Unidos, ficou ali um período como um deputado licenciado, porém, esse período já havia chegado ao fim. O que acontece? Quando um deputado chega a 120 dias aí de faltas em sessões extraordinárias ou ordinárias, ou seja, nas sessões no plenário da Câmara dos Deputados, pode-se levar à cassação do mandato desse parlamentar. E era quase isso que estava acontecendo com Eduardo Bolsonaro. Desde que tinha ocorrido aí esse período, o término desse licenciamento do seu mandato, ele estava com faltas injustificadas que eram recorrentes nas sessões aí em plenário. Agora, só que com ele sendo líder da minoria, ele não precisa mais justificar as suas faltas. Todo líder, vamos assim dizer, ele não tem a necessidade de justificar a sua ausência, como são aí, como ocorre com os demais deputados, vamos dizer assim, do, entre aspas, baixo clero aqui do Congresso Nacional. Eles não precisam especificar o porquê não vieram para uma sessão, ou porque estão em outra reunião, ou enfim, não tem todo esse regimento aí, todas essas regras que um deputado que cumpra seu mandato precisa ter. Então, com isso, o PL, então, conseguiu salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro para que seja mantido, então, até o fim aí de 2026. Um detalhe é que não se tem exatamente o número de faltas de Eduardo Bolsonaro até o momento. Essa contabilização ela vai ocorrer ali em março. Porém, integrantes ali do Partido Liberal acreditam que havia cerca de quase 120 faltas aí para Eduardo Bolsonaro. Com ele assumindo a liderança, então são paradas essas suas faltas. Não tem mais esse risco da perda de mandato. Além disso, com isso, Eduardo Bolsonaro, é claro, nomeou a Carol de Tone, do PL de Santa Catarina, como a primeira vice-líder da minoria na Câmara dos Deputados. Ela vai manter esse diálogo, então, constante com o agora líder da minoria, Eduardo Bolsonaro, para discutir as pautas, o posicionamento da minoria, né, do partido, nas pautas que são votadas aqui na Câmara dos Deputados. Outro ponto muito importante que está aqui em Brasília, que está pegando fogo, Geise, é a questão da anistia. Hoje, novamente, a gente já tinha dado mais cedo que a oposição cravou aí a votação da urgência do PL da anistia para amanhã. Agora, durante essa coletiva de imprensa, o líder da oposição, o deputado Luciano Zucco e outros integrantes aí, então, do Partido Liberal deve ser, então, votada a urgência do PL da anistia, o que significa os deputados vão votar a urgência para que o projeto não precise ser analisado antes do plenário em alguma comissão especial, ou seja, vai ser votado, aprovada a anistia, essa urgência, a anistia vai ser votada logo em sequência no plenário da Casa. Não se tem ainda o texto exato que vai ser votado na Câmara dos Deputados e nem o relator. Porém, por aqui nos bastidores, o nome de Tião Medeiros, um deputado do PP do Paraná, é o principal cotado para assumir a relatoria aí do PL da anistia. Basta a gente seguir, então, por aqui, acompanhando os próximos passos de toda essa movimentação política aqui em Brasília, que ocorre depois, então, da condenação de Jair Bolsonaro e demais 7 acusados por suposta tentativa de golpe de Estado. Tudo isso uma resposta aí da Câmara a essa questão política do Brasil. A gente vai acompanhando, o PL já tinha anunciado, então, essa movimentação para votar anistia depois dessa condenação de Bolsonaro, e a gente começa a ver, então, toda essa movimentação a partir de hoje. Amanhã tem mais uma reunião aí com o Hugo Mota, e com certeza vai ter muita coisa por aqui. Geise, volto com você. Muito obrigada, Sara Pérez, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Aqui para mais uma nova informação acaba de chegar aqui para vocês. A SAB volta a manifestar apoio à anistia e diz que a questão está resolvida. Figura-chave do Centrão, o líder do PSD, respondeu de forma favorável ao ser abordado por Valdemar de Costa Neto, do PL. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, manifestou apoio explícito à proposta de anistia a condenados
investigados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. A declaração, segundo o registro do portal Metrópolis, foi feita nesse sábado, durante participação dos Rocas Festival, evento volta ao setor de equilíbrio realizado em Itaú, no interior de São Paulo. Kassab entregou um painel ao lado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com mediação do deputado estadual Tomi Abduk, republicano ligado à base bolsonarista. Durante o combate, Valdemar cobrou publicamente uma definição do PSD sobre o projeto da anistia que tramita no Congresso Nacional, cuja eventual aprovação pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado aos 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Em resposta, Cannabis afirmou para mim que essa questão está resolvida. A situação favorável à anistia. A fala foi recebida com aplausos por Valdemar, que tem pressionado pela unificação de partido do centro-direita em torno da pauta. A posição de Kassab deve turbinar a mobilização política em curso por parte de legendas do centrão e da direita institucional em defesa da anistia. A proposta tem aliados em Brasil, com apoio entre lideranças partidárias, sobretudo depois da condenação do STF. No Congresso, deputados e senadores articulam a volta da medida ainda nesse segundo semestre. Então esse foi o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve, ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem vídeo aqui para vocês. E muito obrigado por chegar até o final. Seu comentário ajuda nós demais também. Comente aí o que você achou do vídeo, de que cidade você é. Eu vou deixar o coraçãozinho no seu comentário. E vou ver e vou comentar também o seu comentário. E até o próximo vídeo.